É um absurdo, gente, o que faz a seleção brasileira com os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Primeiro, a gente tem que reconhecer que eles têm a dificuldade de convocar quem eles gostariam que convocasse, por causa do calendário do futebol brasileiro. Aqui, e só aqui, o campeonato não para durante a data FIFA. Então, se por exemplo o Tite quiser convocar meio time do Flamengo, meio time do Grêmio, ele não tem como fazer isso, porque senão ele vai inviabilizar esses times no campeonato nacional por causa da seleção brasileira. Se parasse, poderia convocar o time inteiro do Fluminense, o time inteiro do Botafogo, ou o time inteiro do Grêmio, ou do Flamengo, não teria problema nenhum. E aí o que o treinador da seleção brasileira faz? Ele, diante da necessidade, ele chama só um, outro chama dois. Então ele tenta não desfalcar muito os times. Pois é, só que, sabendo dessa dificuldade, o Tite não pode fazer o que ele vem fazendo com os times do Campeonato Brasileiro, em que ele convoca jogadores e que ele desfalca em momentos importantes. Por exemplo, nos amistosos nos Estados Unidos, ele convocou o Jorge, lateral esquerdo. E o pior jogador da seleção brasileira foi o lateral Alexandre, e que jogou 90 minutos dos dois jogos. Tanto é que agora, lá em Singapura, o Renan Lodge jogou e o próprio Tite rasgou de elogios para o rapaz, e ele vai ser titular da seleção brasileira agora, e esse Alexandre vai ficar na reserva, ou talvez nem seja mais convocado. Então o Tite não poderia ter feito isso com o Santos, mandar o jogador para lá e não aproveitar em nenhum momento. E agora aconteceu mais uma vez. O Rodrigo Caio, já tinham chamado o Gabigol, aí chamou o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio convocado, e o técnico Tite não mudou a formação de dupla de zaga em nenhum momento dos dois amistosos. Mesmo Marquinhos não estando bem nesses amistosos, Thiago Silva até que estava bem, ele não deu oportunidade para nenhum zagueiro reserva. Não deu oportunidade para o Rodrigo Caio. Alguém pode dizer, mas são 23 jogadores, existe essa possibilidade. Mas existe a possibilidade de aproveitar todos. Você pode entrar com uma escalação em um jogo, com outra em outro jogo, e você pode fazer 6 alterações. E o Tite, no primeiro jogo, ele fez 4 alterações, poderia ter feito mais 2. E no segundo jogo ele fez 5 alterações, poderia ter feito mais uma. É o combinado desses amistosos. Então ele poderia sim ter colocado o Rodrigo Caio. E não faz isso, será por quê? Eu imagino que é no mínimo uma falta de consciência do treinador. É parar e pensar. Primeiro, que ele tem que observar novos jogadores, ele tem que observar novas situações de jogo, para que a seleção brasileira tenha variedade de jogadas, tenha repertório, que não seja só o chuveirinho na área, como foi no amistoso contra a Nigéria lá em Singapura. E aí ele chega na entrevista coletiva, e várias vezes que ele já citou isso, que não é só quando um jogador entra em campo que ele é observado na seleção brasileira, que ele observa também nos treinos, na concentração, no ambiente com os jogadores. Conversa fiada. Jogador de futebol se observa nos treinos, ok, mas principalmente nos jogos. Se o cara não jogar, não tem jeito. Tanto é que ele chamou o Jorge, depois não chama de novo. Chamou o Rodrigo Caio, e ninguém sabe se ele vai chamar novamente para a seleção brasileira. E para vocês, meus amigos, qual a sua opinião sobre essa convocação de jogadores que não são aproveitados na seleção brasileira? Deixe a sua opinião aí nos comentários.